Não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente seria muito para ti. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Não temas quando enfim tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Glória a Deus, queridos, mais uma vez estamos juntos. Louvado seja o Senhor pela oportunidade que nos dá mais uma noite, queridos, de estarmos juntos. É bênção demais nós podermos ter esse tempo diante do Pai para louvarmos, para poder compartilhar um pouco da palavra do Senhor. E esse hino que eu acabei de cantar, ele tem se tornado para mim um momento o hino da minha quarentena, vamos dizer assim. E tem uma irmã, Emelinda, ela é mãe da nossa irmã Ania. Ania é membro aqui da nossa igreja. Emelinda é viúva do nosso irmão saudoso Calcírio, presbítero da igreja presbiteriana de Nova Iguaçu. E ela disse: pastor, canta esse hino todo dia. E eu estou chegando à conclusão que eu preciso de cantar ele todo dia, irmãos. Porque o trabalho é de Deus e o meu é ter que descansar no Senhor. Aprender a descansar em Deus. Confiar nele. Descansar no Senhor e saber que Ele está cuidando, né, da nossa vida. Aqui, a gente está com alguns irmãos já aqui junto com a gente. A minha irmã, né, Catarina, Maria Catarina, lá de Carangola, Gilda de Campos, Cátia Maia, Deus te abençoe, querida, pessoa família aí. A Inês está com a gente, Dona Eliette, Deus te abençoe, Dona Eliette, o Senhor esteja guardando, a Cátia, o Eli Carlos, Daniel Dias, Deus te abençoe, lá de Septiba, Joelson, tá ficando fera não, querida, a necessidade aí que tá fazendo a gente fazer isso, né? Carla Rainha, né? O Hélio tá ali, Paulo Natal, meu irmão, Deus te abençoe, pastor Paulo Natal, nossa irmã Neuza Moreira, né, que é lá de Petrópolis, Deus abençoe, Dona Clícia, o Senhor esteja guardando a senhora, protegendo, a Geila, que o Senhor esteja restaurando sua saúde, nosso irmão Carlos Levinda, irmã Didi, né, Deus abençoe vocês, lá da Igreja da Cerâmica, o Senhor guarde,
A Valdias, Deus te abençoe, querida, paz do Senhor. A Suelen, minha ovelha aqui, Daniel e Alice, Deus abençoe. O pastor Joel está falando que às 20h30 terei que transmitir para a minha igreja. Deus abençoe aí, faz a live, irmãos. Rosângela Mendes, né? Deus abençoe. Dona Vera, boa noite, querida, Deus te abençoe. Alice e o Daniel estão lá junto com a Sueli. Deus abençoe vocês. Alice, um beijo, tá? Amanhã a gente tem o culto das crianças. A Carla esteve. Deus te abençoe, Carla. Suelen Mendes. Dei aí o abraço para Alice, né? Ela ama. Ela mandou até um áudio para mim. A dona Antônia Barcelos, lá de Vila da Prata, em Campos. Esteja orando por mim, Antônia. Deus abençoe, dona Antônia. A Kátia Maia está pedindo oração pelo Jefferson, que o Senhor esteja guardando, né? Nádia, paz do Senhor. Sérgio Leal, boa noite. Deus te abençoe. O Joelson falou que vai ficar aqui até as 20h20, né? Deus abençoe esse trabalho lá também, o Joelson, tá? Seu Joca também está aqui com a gente, né? Quando eu falo do seu Joca, talvez você veja no comentário Severino, mas ninguém conhece ele como Severino, né? Ele é o seu Joca. A Kátia está dizendo que ama esse hino. Kátia Maia está dizendo Jefferson Maia não chegou muito bem hoje, após o trabalho. Vamos estar orando pelo Jefferson, sim. O Fábio Basílio, lá de Bom Jesus, é meu primo. Nair Paim, Deus te abençoe, Nair. Dona Dailza e o seu Carlos, que Deus abençoe esse trabalho, Deus abençoe o senhor. A Juliana Prado, esposa do presbítero Milton, Deus abençoe, minha querida. A Cátia está pedindo para orar pela mãe dela, Dona Eliette, né? O reverendo Herbert Quaresma está aqui também, Deus abençoe. Família Gomes está ali também, a Cirlei, Carol e a Manu. Oi, pastor, cheguei, Deus te abençoe. Dona Marina também está junto com a gente, a Cirlei, né? Marcos Real, forte abraço, querido, muito tempo que não nos vemos, né? A Neuza Moreira pediu ontem oração por uma amiga dela que estava no CTI e ela saiu, mandou mensagem para mim hoje, está colocando aqui, ó, minha amiga saiu do CTI, graças a Deus. Dona Penha, Deus abençoe, querida, Deus abençoe. Gabrielene, lá de Campos, né? Deus te abençoe, querida. Sônia Reis, Deus te abençoe, minha irmã. Dá um abraço no Naldo para mim. Quem mais está aí com a gente? Isso. Dona Eliette, né? Está pedindo orar pelas filhas. Aí, Kátia está pedindo para orar. João Pedro, Deus te abençoe, meu filho. A nossa irmã Marisete está aqui com a gente. Obrigado, querida. Deus realmente abençoe vocês. Continue orando aí para o Senhor nos sustentar. Meu irmão, amigo André Luiz Prata, Deus te abençoe. Maria Lourdes, paz do Senhor, querida. Seu Francisco e Dona Glorinha estão lá também ligados junto com a gente. A Iracilda, minha irmã, está aqui com a gente. Bom, queridos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Primeiro, não tem sido muito fácil todo dia, né? Não tem sido muito fácil. Todo dia a gente está aqui nas lives. Mas tem sido muito gratificante. E a gente tem agradecido ao Senhor pelas bênçãos que o Senhor tem feito na nossa vida. E a gente tem visto a mão do Senhor nesse tempo de quarentena, nesse tempo em que a gente tem visto a boa mão do Senhor sobre a nossa vida. E como Deus tem cuidado de nós, como Deus tem sido misericordioso conosco e como o Senhor tem feito maravilhas. A gente tem visto Deus tratando as nossas vidas. Deus tem tratado as nossas vidas. E nesse tempo,
a gente tem descoberto essa oportunidade que a gente tem de estar compartilhando a palavra do Senhor juntos. Quero que vocês me ajudem em oração. Nós temos um canal no YouTube. Esse canal estava parado porque muita atividade. Eu sou pastor de 2 igrejas, queridos. Eu sou pastor eleito na igreja de Jardim Boa Esperança e sou pastor na igreja presbiteriana da Cerâmica, do Atos Pastorais lá. Toda quinta-feira eu estou, todo terceiro domingo eu estou lá dando ceia, quinta-feira eu vou dar ceia também aos idosos. E nesse tempo eu acabei não dando muita atenção ao canal lá do YouTube. Tem algumas mensagens, mas não dei muita atenção por causa da falta de tempo mesmo. E nessa situação toda em que nós estamos vivendo, nós lembramos que tínhamos um canal lá no YouTube. Então, tem algumas pessoas que elas não têm o Facebook, então ela não consegue assistir, tá com a gente ao vivo. E aí quer ver as mensagens, quer ouvir as mensagens. Só que ela não tem Facebook, e aí fica difícil. Ela precisa do Facebook de uma pessoa ou de outra para assistir, e muitos são idosos, não tem, alguns têm Facebook, outros não. Tem pessoas que não gostam de mídia social, então a Heloína, por exemplo, minha esposa, não gosta de Facebook, de Instagram, essas coisas, então não tem. Então como é que a gente ia alcançar essas pessoas? Eu recebi um pedido de uma pessoa que tem uma tia que mora em Barra do Piraí, quer assistir a mensagem, mas não tem Facebook, ela mora sozinha, tem 78 anos, não mexe com rede social, mas tem acesso ao computador. Então nós tivemos a ideia de reativar lá o canal do YouTube, e que já tem um bom tempo esse canal, e aí nós estamos passando as mensagens que estão, os cultos que nós estamos gravando aqui no Facebook, nós estamos transmitindo para o YouTube. Então, eu coloquei aí um post, né, falando desse canal. Mas eu quero que você entenda que é porque há pessoas que precisam de ouvir a palavra nesse momento e querem, e então é mais um canal para a gente poder alcançar as pessoas, tá bom? Então você vai lá no YouTube, um pastor que traz boa esperança. Até quem sugeriu esse nome já há muito tempo, acho que desde 2015, foi o presbítero Milton, pastor presbítero aqui da igreja de Boa Esperança, ele que sugeriu esse nome. Já que a igreja é a Igreja Jardim Boa Esperança, então vamos colocar esse nome, e ficou legal. Então, tá lá, um pastor que traz boa esperança, vai no YouTube, faz lá, coloca que você vai ver várias mensagens. Se você puder se inscrever no canal também, isso vai nos ajudando para daqui a um tempo a gente conseguir fazer transmissão ao vivo também no YouTube, tá bom? A nossa irmã Alice Sevilha, filha do reverendo André Ramos, está aqui com a gente. Deus te abençoe, Lises. A Val Dias pede para a gente orar pela família dela. Ela é da igreja Sarando a Terra Ferida de Nova Iguaçu. Deus abençoe. E está amando o nosso culto online aqui. Seu Francisco... Safira, Deus te abençoe, Safira. O Senhor esteja guardando a sua vida, fortalecendo a sua vida, dando consolo e sabendo que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, querida. A Inês está falando que os momentos têm sido edificantes e a gente está aí. A nossa irmã Rosane Orsolo está aqui. Pai do Senhor, Deus te abençoe. Ruth Bueno, Pai do Senhor. Ruth Bueno é lá de Jardim Bom Pastor. Continuamos orando, né? Pelo Sanderson, Patrícia, Helena, Andresa. Pai do Senhor, Rosane, dá um abraço no Luiz. Alcinara, Deus te abençoe, querida. Abração. O Anderson está falando aqui, né? Assim, pastor, no YouTube a gente pode compartilhar com outras pessoas também, né? Fica aí. Minha sogra tem 84 anos, também não está conseguindo assistir. Ela não tem Facebook, né? O Fábio, meu primo, está falando isso. A sogra dele mora na atividade.
e a gente amanhã vai colocar o link, tá bom? No culto. Eunice, Deus te abençoe, Eunice Machado, Dona Glorinha, Dona Glorinha aqui, eu tô vendo aí, tá distante, né? Dona Glorinha da Cerâmica, Rosimério Pavani, Dona Mariana Gato, Elaine Gonzalez, querida, Deus te abençoe. Abraça o seu pai para mim aí, por favor. Sebastião Santana, querido, Deus te abençoe também, da Igreja Presbiteriana da Posse. Hoje é aniversário do Guilherme, filho da minha irmã Flávia. Esteja orando por eles. Tá bom. Deus abençoe o Guilherme. A Flávia tem 2 filhos com o nome dos nossos filhos, né? Um é Rodolfo, o outro é Guilherme. Tá vendo? Tem primo chamado Guilherme e tem um primo chamado Rodolfo. Bom, queridos, nós vamos louvar o Senhor com um hino que é o hino. Deixa eu ver aqui. Nós vamos também, dona Daílza, daqui a pouco a gente canta esse outro hino aí, tá? Agora nós vamos cantar o hino 144, o hinário presbiteriano. E você vai ter a letra ele aí, e ele diz: que segurança tem em Jesus, pois nele gozo, paz, vida e luz. Que segurança tenho em Jesus, pois nele gozo, paz, vida e luz. Com Cristo herdeiro, Deus me aceitou, mediante o Filho que me salvou. Conto essa história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Conto essa história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Inteiramente me submeti, plena alegria nele senti. Anjos descendo, trazendo o céu, provas da graça que vem de Deus. Conto essa história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Conto essa história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Você pode cantar essa última estrofe comigo, dizendo, reafirmando isso. Firmado em Cristo, no seu amor, estou contente em meu Salvador, esperançoso hei de viver por Jesus Cristo, por seu poder. Conto essa história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Conto essa história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Nesse momento
de tanta insegurança e tantas dificuldades, nós realmente precisamos da certeza e da segurança que nós temos em Jesus. É a única forma. Nós não temos outra em quem nos segurar. Não temos aonde nos segurar, como nos segurar. E como eu disse para vocês ontem, eu até descobri que eu tinha teclado, né? Eu achei que não sabia onde estava, mas descobri, tá? Achei o teclado. E tem hinos que dá para tocar no teclado, que eu sei tocar, mais fácil. Tem outros que dá para tocar no piano, tem outros que dá para tocar no violão. Não é que eu quero aqui mostrar que eu sei tocar um montão de instrumento, não, porque eu não sei tocar. Eu toco um pouquinho de cada coisa e acabo não tocando nada. Então, a gente faz aqui. Mas tem um hino também, que nós vamos cantar, que a dona Daílza pediu aí. É um hino fácil, eu saberia tocar ele facinho aqui. O 147 do hino presbiteriano. E esse é um hino que a maioria das pessoas conhecem, né? É o Vencendo Vem Jesus. E ele é a nossa força, queridos. Ele é o nosso sustentáculo. É Ele quem nos faz vencer. E Ele veio para vencer, Ele é vencedor e veio para vencer. E a palavra de Deus diz que em todas as coisas somos mais do que vencedores. Glória, glória a Jesus, glória, glória, aleluia, vencendo vem Jesus. Né? É o refrão do hino. Né? Vamos então louvar a Deus. Hino 147. Sequiosa chega a voz do Salvador, eis que logo reconheces é Jesus o seu Senhor. Mas se o eu quer levantar-se e mostrar algum valor, vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Neste mundo havemos crentes de ter sempre algum pesar, mesmo lutas de sabores, nossa paz vem perturbar. Mas se o mal nos ameaça, de alegria nos solar, vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia, vencendo vem Jesus. Na vaidade, fiéis servos lutam por fazer-nos seus. Muitas vezes nos assaltam os modernos fariseus. Mas se alguém procura ver-nos em a graça do bom Deus, vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. Louvado seja Deus, queridos. É o Senhor quem nos sustenta, é o Senhor quem nos guarda, é Ele quem tem sido a nossa fortaleza em tempo de angústias. Momentos em que a gente pensa,
todas as nossas lutas, né, as nossas dificuldades, a gente vê que o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem sido bondoso para conosco, o Senhor tem sido bondoso, tem guardado as nossas vidas. Tentando me organizar aqui. Opa! É porque eu tenho um tapete aqui. O negócio agarrou aqui. Tá bom. Esse é o problema da gente fazer um negócio assim ao vivo, né? Dá os problemas, a gente tem que resolver aqui. O tapete quase cai tudo. Bom, como disse o Guilherme, vai ter que depois fazer. Depois eu vou ter que fazer os melhores momentos aqui, né? Dona Carmen, lá de Campos, Deus abençoe. É a mãe da Rogéria, é isso mesmo? Dona Carmen? Confirma comigo aí, minha linda. Rogéria, confirma aí, é a Dona Carmen? É porque tá longe, eu não consigo ver as fotos, entendeu, irmãos? Aí eu não dá para eu ver aqui de longe as fotos. Daniel tá dizendo que esse hino é uma viagem no tempo, ótimas lembranças. Lá na Igreja Batista do Andaraí. Aí, vamos louvar isso aí, Deus é maravilhoso. A Inês está dizendo que é o hino preferido do Juan. Hoje, irmãos, hoje é aniversário do presbítero Roberto. Rogério. Rogério foi membro aqui da nossa igreja e agora ele está morando lá em Belo Horizonte. E ontem foi aniversário do presbítero Leonardo, lá da Igreja da Cerâmica, né? Mas era tanta coisa que eu acabei não citando aqui. Deus abençoe a vida dos nossos irmãos aí. Rogério, joia, Dona Carmen, lembro dela com muito carinho, tá? Fala para ela que eu não esqueço. Tem coisas que a cabeça da gente vai ficando assim, mas lembro da Dona Carmen. Tá bom? Deus abençoe. Dá um abraço nela para mim. Berto Santos, parabéns, isso aí. Paz, irmão. Amém. Bom, quero que você abra sua Bíblia comigo em Atos. Atos, no capítulo 1. E nós vamos ler do versículo 9 até o versículo 17. Tá aí, Atos 12, desculpe, Atos 12. Falei, não, é Atos 12, do 9 ao 17. Vai passar aí na tela, enquanto nós estamos lendo, você vai acompanhando aí na tela. Diz assim: então, saindo, o seguia, não sabendo que era real o que se fazia, por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro, que dava para a cidade, o qual se lhes abriu automaticamente. E saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. E então Pedro, caindo em si, disse: agora sei, verdadeiramente, que o Senhor enviou o seu anjo, e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Quando ele bateu ao póstigo do portão, veio uma criada chamada Rod ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto do portão. Eles lhe disseram: estás louca. Ela, porém, persistia em afirmar que assim era. Então disseram: é o seu anjo. Entretanto, Pedro continuava batendo. Então eles abriram, viram-no e ficaram atônitos. Ele, porém,
fazendo-lhe sinal com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão, e acrescentou: anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E saindo, retirou-se para outro lugar. Bom, queridos, esse texto, Atos, ele é a história da igreja. Lucas está escrevendo para contar a história da igreja, contar como as coisas aconteceram. E esse texto fala da perseguição a Tiago e a Pedro e como a coisa estava. E se você olhar um pouquinho, eu quero que você deixe a sua Bíblia aberta aí, porque eu gostaria de mostrar algumas coisas assim nos versículos para você, tá bom? Naquele tempo, versículo 1 diz: naquele tempo, o rei Herodes mandou prender alguns da igreja para os maltratar. E a coisa estava assim, uma perseguição. E esse Herodes era o apelidado Agripa, que era neto de Herodes o Grande, filho de Aristóbulo. E foi com o apoio de Roma que ele foi levado ao trono da Judéia. E para ampliar sua popularidade entre os pagãos e os judeus, e ganhar a confiança de César, ele ordenou a morte de Tiago e ordenou a prisão de Pedro. Por quê? Porque Pedro é aquele mesmo que havia pregado lá no capítulo 2, o sermão, e um montão de gente se converteu, houve aquela questão toda, Pedro começou a pregar o evangelho, milagres começaram a acontecer. Então Herodes começou a ficar incomodado com o crescimento de Pedro na cabeça dele, mas na verdade o que estava incomodando ele era o crescimento do evangelho, de como as coisas estavam acontecendo, e ele queria barrar isso de qualquer jeito. E ele ordenou a prisão. E ele era um homem de poder, e esse poder que ele tinha, ele achou que com esse poder ele poderia impedir de as coisas acontecer. E eu, olhando esse texto, a gente começa a olhar algumas coisas aqui, porque Herodes queria impedir a igreja de crescer. Herodes queria impedir das coisas acontecerem. Ele queria ser uma pedra no sapato. E eu tenho visto muitas pessoas aí falando no Facebook, não estou falando das lives dos pastores não, mas tenho visto alguns vídeos que mandam para mim pelo WhatsApp, falando que esse é um momento de perseguição da igreja. Não é, queridos, não é momento de perseguição da igreja. Este é o momento que Deus está nos dando para nós mostrarmos que verdadeiramente somos firmes na nossa fé. Estamos abalizados, firmados e alicerçados no Senhor Jesus Cristo. Esse é o momento de nós sabermos que verdadeiramente, como corpo de Cristo, nós estamos mais fortes do que nunca. E olha, eu vou dizer uma coisa para você, eu tenho dito isso para as minhas ovelhas. Depois desse tempo, queridos, nós vamos sair muito melhores do que nós entramos. Nós vamos sair muito melhores. E Herodes tentou impedir algumas coisas que ele não conseguiu. E a primeira coisa que Herodes tentou impedir foi que a igreja orasse incessantemente a favor de Pedro. Porque ele prendeu Pedro, ele matou, passou, capítulo 12, versículo 2 diz que fazendo passar a fio de espada Tiago, irmão de João. Então, matou, né, Tiago, e lá o Pedro, Tiago, João do barquinho, vamos lembrar disso. E quando ele viu que ele matou matou Tiago, ele viu no versículo 3 que isso foi agradável aos judeus e prosseguiu, ele empreendeu a luta, a perseguição, a ir atrás da questão e impediu o crescimento da igreja. Só que ele não pôde impedir que a igreja orasse incessantemente a favor de Pedro.
Porque olha no versículo 5 do capítulo 12. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Pedro estava preso, mas a igreja continuava a orar. Ele podia limitar a liberdade de Pedro, mas ele não podia impedir que a igreja orasse. Hoje, eu e você estamos impedidos de ir à casa de Deus por causa dessa questão do vírus, porque a gente sabe que a coisa é séria e nós estamos obedecendo às leis sanitárias do nosso país, a orientação médica. Mas esse vírus pode me impedir de me locomover, de eu andar pela rua, mas ele não pode me impedir de orar, ele não pode me impedir de chegar, pregar a palavra de Deus. Ele pode impedir várias coisas, mas ele não pode impedir de nós orarmos. A igreja continuou orando, mesmo com a perseguição, mesmo com os problemas, a igreja não parou de orar. E é o poder sobrenatural da oração, queridos. Eu não posso tocar, não posso abraçar você, eu não posso te dar um abraço daquele apertado que você, que é minha ovelha, sabe que eu gosto. Mas eu posso orar por você. Eu posso continuar orando. Eu posso não ver as pessoas, porque estou aqui, como você também está, de quarentena. Mas nós podemos continuar orando. Então, Herodes prendeu Pedro, mas ele não pôde impedir da igreja orar. Esse vírus está nos impedindo de ir à igreja. Está nos impedindo de sair, mas ele não impede de nós orarmos. Ele não vai impedir de nós dobrarmos o nosso joelho, nós continuarmos clamando e pedindo a Deus. Então, Herodes não conseguiu impedir da igreja orar. Segunda coisa que Herodes não conseguiu foi impedir de que a oração chegasse até Deus. Porque ele podia prender, ele podia trancar a porta, fazer isso e aquilo, mas impedir da igreja orar e essa oração chegar a Deus, ninguém tem esse poder. Ninguém. Herodes tentou prender Pedro, prendeu, matou Tiago, perseguiu os cristãos, empreendeu uma grande perseguição sobre a igreja, mas no meio disso tudo, ele não pôde impedir de Deus ouvir as orações. Salomão, quando ele faz a oração lá no templo, lá em 1 Reis, no capítulo 8, ele diz assim: atenta, pois, para a oração de teu servo e para a sua súplica, ó Senhor meu Deus, para ouvires o clamor e a oração que faz hoje o teu servo diante de ti. Querido, quando eu e você nos prostramos diante de Deus, Deus ouve. Deus ouve a nossa oração. E por mais que exista todas as artimanhas do inimigo, por mais que tenhamos todas as dificuldades, talvez o seu coração hoje esteja preocupado, como eu tenho dito sempre, como as coisas vão acontecer, como será, como é que a gente vai fazer daqui para frente, a gente não sabe. Eu quero te dizer o seguinte, olha, todas as dúvidas podem permear o nosso coração. Todas as dificuldades podem invadir a nossa vida. Todos os medos podem vir e tomar conta da nossa vida, mas uma coisa, esses medos, essas coisas não vão impedir de Deus ouvir a minha oração e a sua. Herodes tentou, proibindo. A igreja estava orando aonde? Em casa. Ela continuou lá clamando. Outra coisa que Herodes não conseguiu foi impedir que Deus respondesse a oração. Primeiro, ele não pode impedir que a igreja ore. Ele não consegue. Segundo, ele não consegue impedir de Deus ouvir. Terceiro, ele não consegue impedir que Deus respondesse a oração. Porque quando Jesus está ensinando os seus discípulos oração, ele diz, pedi e dar-se-vos-á. Batei e buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Deus continua.
Deus continua respondendo a oração. Deus vai continuar respondendo a nossa oração, querido. Por essa nação, pela nossa terra, para que o Senhor pare essa situação, para que a gente não viva as mesmas situações de outros países. Deus vai continuar ouvindo as nossas orações. Talvez você pense que porque parece que Deus não ouve a minha oração. Eu costumo dizer, e você já deve ter ouvido isso, que Deus responde. Me perguntaram, toda oração Deus responde? Sim, toda oração Deus responde. O problema é a gente querer entender que Deus respondeu. Porque há umas coisas, há umas orações, Deus fala, ok, vou fazer. Há outras, Deus diz, não vou fazer. E as outras, ele fala, guarda mais um tempo, não está na hora certa. O problema é que quando a gente ora, a gente acha que Deus sempre tem que responder sim. A gente é como criança mimada, que se Deus falar não, a gente vai dizer, Deus não respondeu a oração. Será que a gente está pronto para receber um não de Deus? Falar assim, não vou te dar isso. E a gente tem que lembrar que em Romanos diz, no capítulo 12, que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Quarta coisa que Herodes não conseguiu impedir, a tranquilidade de Pedro na prisão. Gente, olha que situação. Versículo 6 do capítulo 12. Quando Herodes estava para apresentá-lo, naquela mesma noite, Pedro dormia entre dois soldados, acorrentado com 2 cadeias e sentinela à porta guardavam o cárcere. Gente, Pedro, ele era um pescador. Pedro, não sei se ele era atlético, como é que ele era, mas ele era pescador. Ele não era uma pessoa assim, cheio de coragem. Pedro negou Jesus por medo. Na hora da crucificação, só estava lá João. Os outros, Pedro também. Voltou para pescar. Na cabeça dele, a única coisa que ele podia fazer agora, depois que Jesus morreu e que ressuscitou, era pescar, mais nada. Esse homem, eu não acredito que ele fosse assim um lutador de Muay Thai igual aí o Daniel Dias, né? Que dá aula de Muay Thai, ou igual, defesa pessoal, né? Dá aula de defesa pessoal. Não é igual aí o Daniel Dias, não é igual o Rodrigo, né? Barbosa, o Américo Júnior, não é igual vocês aí que tem isso. Pedro é pescador. Presta atenção, o cara é pescador. Precisa de colocar 16 soldados para cuidar de um homem só desse? Que cara perigoso esse. Olha o versículo 4. Tendo feito prender, lançou no cárcere, entregando a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. 16 soldados, 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para cuidar de um homem desse só. Que medo é esse? Está com medo do povo invadir, tirar ele lá de dentro? Os discípulos também não eram tão corajosos assim, porque só João ficou. Então não teriam coragem de invadir a cadeia e levar Pedro. Não ia fazer isso. Herodes não conseguiu de que a tranquilidade tomasse conta do coração de Pedro. Imagina se você está pronto para morrer e você sabe que amanhã você vai passar pela mão do carrasco. Você está condenado à morte. Amanhã você vai morrer. Você vai ficar tranquilinho. Vou dormir agora. Legal. Dormir algemado entre 2 soldados. Não tinha caminha confortável, ar-condicionado, nada disso, gente. Estava na prisão. E mesmo assim, Pedro dormiu.
Pedro, diante do problema, diante da situação que ele estava passando, mesmo tendo conhecimento do que o rei já ia matar, ia fazer aquele negócio todo que Herodes estava aprontando, ele simplesmente dormia entre dois soldados. Herodes não vai tirar a minha tranquilidade nem a sua. Vírus não vai tirar a minha tranquilidade nem a sua. A nossa tranquilidade tem que estar em Deus. É Ele quem cuida, é Ele quem guarda, é Ele quem está conosco. No meio dessa situação, dessas incertezas todas que nós estamos vivendo, nós temos que ter a certeza que o Senhor está cuidando. Pedro estava ali porque ele sabia que Deus estava cuidando dele. E Herodes tentou, e talvez ele até tenha pensado assim, agora eu consegui romper as coisas. Não, não conseguiu. Em tempo de perseguição, em tempo de luta, em tempo de tribulação, nós temos que manter o nosso coração tranquilos no Senhor e pedir, Senhor, acalma o meu coração, acalma o meu coração. A quinta coisa que Herodes tentou impedir, e ele não conseguiu, Herodes não conseguiu impedir a entrada do anjo para libertar Pedro da prisão. Olha só o versículo 7. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo, levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Gente, eu quando durmo, se qualquer coisinha diferente, eu acordo. Pedro, imagina a cena. Prisão, Pedro dormindo, dois soldados, aquela questão toda da luz chegar, uma luz iluminou a prisão. O anjo precisou de tocar o lado de Pedro para despertar ele. Precisou de dar uma catucada em Pedro. Pedro, acorda, acorda, eu estou aqui. Talvez isso precise de acontecer nas nossas vidas. Pedro está dormindo, mas agora ele é acordado. Acorda, eu estou aqui. Levanta-te depressa. Então as cadeias caíram das mãos. Querido, se você está se sentindo assim, talvez amarrado por alguma situação, sua vida emocional, sua vida, seu coração, sua mente, sua alma, você precisa de entender que a palavra de Deus diz que o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra. O Senhor, quando fala sobre os anjos, lá no capítulo 1 de Hebreus, ele diz que os anjos são espíritos ministradores a serviço daqueles que hão de herdar a salvação. O anjo do Senhor está aí, está aqui, guardando a minha vida, guardando a sua vida. E olha, queridos, quando você estiver passando nesse momento em que nós estamos vivendo, eu quero te dizer que Deus envia os anjos dele para nos guardar. Ele dá ordem aos anjos dele a respeito de nós. E olha, a gente precisa entender que nesse momento podia impedir de Pedro sair, a porta da prisão podia impedir de Pedro sair, mas a porta da prisão não impedia de Deus agir. A porta da prisão não impede de Deus agir, querido. É isso que a gente tem que entender. Deus vai agir independente de mim, de você, de homem, de situação que for. Deus vai agir. Porque nada, não tem rei, não tem porta de prisão, não tem guarda que vai impedir a ação de Deus. E a palavra do Senhor diz, agindo Deus, quem o impedirá? Nada e nem ninguém. O sexto ensinamento é que Herodes não conseguiu impedir a saída de Pedro da prisão. E tinha uma porta, né? Tinha um portão de ferro. Ele estava preso, tinha 16 soldados cuidando dele. Agora olha o versículo 8 e 9. Disse-lhe o anjo, vou pedir o Guilherme para colocar aí para mim, versículo 8 e 9, para você acompanhar comigo.
Ó, versículo 8 e 9, né? Diz assim: Disse-lhe o anjo: cinge-te e calça as tuas sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: põe a tua capa e segue-me. Então, saindo, o seguia, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Parecia uma visão. Ele, olha só, estava dormindo, acordou meio que titubeando, meio sem saber onde ele estava. E de repente, Deus fala para ele assim, o anjo fala: olha, acorda meu filho, levanta, veste aí a sua sandália, não sai descalço não. E ele fez isso. Disse: mas põe a capa e segue-me. Gente, se eu tô preso e tem a oportunidade de eu sair, eu vou me preocupar com sandália, com capa, quero nem saber, eu quero é que saia correndo. Não acontece isso. Sabe por quê? Porque quando Deus nos tira da prisão, Ele nos tira com tranquilidade. Ele nos tira com paz. Ele nos tira tranquilos. E Deus, Ele está nos ensinando isso. No meio dessa situação toda, nós não vamos ser impedidos. Deus não vai permitir que a gente fique preso. Não é preso dentro de casa, não. Preso dos nossos sentimentos. Porque hoje faz necessário nós ficarmos dentro da nossa casa. Mas é nós ficarmos nessa situação que muitas vezes estamos vivendo. Com o coração apertado, amargurados, tristes. Eu quero dizer, Deus é quem pode nos libertar. Paulo, ele era prisioneiro dentro da sua casa. Estava preso de forma domiciliar lá em Roma. Mas ele era o homem mais livre que existia naquela época. Porque ele escreveu as cartas e ele podia continuar pregando. E a última coisa que Herodes não conseguiu. Ele não conseguiu impedir que o anjo do Senhor abrisse a porta da prisão. Olha que legal. Portões de ferros lá, cadeias, 16 soldados. E o versículo 10 diz assim: depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhe abriu automaticamente. Gente, naquela época não tinha como. Automaticamente? Já existia automação naquela época? Não. E a porta foi automaticamente. Não tinha essa questão. E é interessante que, e saindo, entraram para uma rua. E logo adiante o anjo se apartou dele. Louvado seja o nome do Senhor. Não sei como está a sua vida, ou pelo que você está passando. Talvez você não esteja conseguindo enxergar uma saída para o problema. Talvez você está achando que tudo terminou, que chegou ao fim, e você olha e só vê problema, só vê dificuldade, só vê obstáculos, só notícia ruim. Quero te dizer uma coisa, queridos. Quando Deus abre a porta, pode ter portão de ferro, pode ter primeira sentinela, pode ter segunda sentinela, pode ter cadeia, pode ter o que for, que a porta vai ser aberta e você vai passar por ela. Não pense que você está preso e a prisão será eternamente. Quando o anjo do Senhor abriu, quando Deus mandou, quando a porta da prisão foi aberta, Herodes não conseguiu impedir isto. E eu vou dizer uma coisa para você, querido.
nós estamos numa situação em que precisamos clamar ao Senhor. Precisamos de clamar a Deus. E eu continuo crendo que Deus, Ele é poderoso o bastante para fazer infinitamente mais na minha vida e na sua vida. E o que eu peço a Deus é que Ele nos ajude, que Ele guarde a nossa vida, que Ele esteja nos derramando sobre nós a bênção e o cuidado dEle. E eu quero te pedir, querido, que você, nesse momento, curve a sua cabeça aí onde você estiver. Aonde você estiver. Eu quero orar muito por você. Quero muito orar pela sua vida. Aquelas pessoas que fizeram os pedidos de oração aqui, coloque, porque não dá para eu ler todos agora. Coloque diante do Senhor agora o seu pedido de oração. Coloque a sua vida diante do Pai. Fale, Senhor, está aqui, olha. Eu quero essa situação diante de Ti. Nós vamos orar agora, queridos. Porque nós cremos que Deus pode fazer infinitamente mais do que tudo o que nós pensamos. Feche seus olhos, vamos orar. Ó Deus querido, em nome de Jesus, Senhor, mais uma vez nós estamos aqui reunidos, ó Deus, para clamar diante de Ti. Senhor, clamar, ó Deus, por essa situação em que estamos vivendo. Senhor, clamar por esse momento que o nosso país está vivendo, de tantas incertezas e de tanto medo que tem tomado conta dos corações. Ó Deus querido, nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor esteja com a tua mão de poder, estendendo, Senhor, sobre cada um que está agora, Senhor, que está pedindo oração diante do Senhor, aqueles que estão orando pedindo oração por seus filhos, por pessoas que estão enfermas, por questão financeira, Pai, por pessoas que estão desempregadas, que estão com medo do amanhã, ó Deus, em nome de Jesus, estende a tua mão, Pai, cuida da vida de cada um. Senhor, nós te pedimos a proteção do Senhor sobre pessoas que estão doentes, ó Deus, sobre aqueles que estão com a suspeita desse vírus, aqueles que já estão contaminados, ó Deus, que o Senhor esteja preservando a vida, Senhor, não permita, Pai, que haja mais mortes no nosso país, Senhor. Pai querido, abençoa a vida daqueles que estão na frente da batalha, que precisam de sair para os seus trabalhos, que precisam, Senhor, de prover os recursos para a sua casa. Ó Pai querido, tenha misericórdia da nossa nação, tenha misericórdia de nós, Senhor. Nós estamos aqui diante de Ti, Pai, pedindo. Tem misericórdia do nosso país, tem misericórdia da nossa nação, Senhor. Guarda as nossas vidas, guarda, Senhor, guarda a nossa nação. Pai querido, eu quero te pedir pelos policiais que precisam de estar na rua, pelos bombeiros, Senhor, por aqueles que estão trabalhando, por aqueles os médicos que estão nos hospitais, os operários que estão construindo os hospitais, ó Deus, cuida da vida deles, sendo aqueles que precisam estar na frente do supermercado, nas farmácias, ó Deus, para que os caminhoneiros, que o Senhor guarde a vida deles, os frentistas, Pai, que estão nos postos de gasolina, Senhor, cuida da vida dessas pessoas. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós te pedimos, ó Deus, que a tua misericórdia, o Senhor olhe com misericórdia para as nossas vidas. O Senhor olhe para nós, Pai, nesse momento. Senhor, e se neste momento tem alguém que está de alguma forma, Pai, passando por uma situação difícil, meu Deus, em nome de Jesus eu te peço, acalma o coração agora, Senhor. Traz tranquilidade, traz paz ao coração. Guarda, Senhor, de todo mal. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, nós clamamos diante de Ti e te pedimos, ó Deus, a Tua misericórdia, em nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos, Deus abençoe. E algum recado para a gente dar? Ok, Dorcas.
Vou entrar em contato com esse rapaz, tá bom? Ela deixou o telefone aqui. Vamos estar falando com ele sim, tá? Pode deixar que eu vou. Até vou te pedir, Dorcas, um favor. Tira o telefone, apaga o comentário, tira o telefone dele e coloca lá no meu. Tem como anotar aí o telefone? Já anotou? Apaga o telefone dele, tá bom, Dorcas? Apaga o telefone. Tá excluindo aqui, tá bom? Isso, ocultei, tá bom? Para não ficar o telefone dele aqui público, né? Para as outras pessoas, tá bom? Então eu pedi para colocar aqui, ocultar o telefone, mas eu vou ligar. Talvez não dê para ligar hoje, tá? Mas amanhã, se Deus quiser, eu ligo para ele, tá? Mário Vitor Rodrigues. Mário Vitor, você é da onde, meu querido? Não consegui ver. Deixa eu ver aí. Clica aí para ver de onde ele é. O Vitor! Ô, querido, Deus te abençoe, que eu não estou conseguindo ver a foto, tá bom? Deus te abençoe, meu lindo. Deus te abençoe. Minha irmã tá falando, Deus abençoe a vida do Guigui, que está aí ajudando. Beijo da tia. Aí tá dando beijo. Robson Gray, Deus te abençoe juntos, querido. Deus te abençoe. Muito tempo que a gente não se vê, né? Maria de Lourdes, vamos lá. Vamos baixar mais aí algum? Não, amém. Glória a Deus. Tamo junto. Hoje mesmo. Leandro Sanglar. Nós temos orado, tá, querida? Para o Senhor trazer a restauração da sua família. Tenho orado por isso. Vou guiar. Tenho orado por você. Hoje eu orei por você. Nós conversamos, né, lá no Message. Valma Freitas, Deus te abençoe. Obrigado, querida. Daiana Batista, nossa missionária Daiana. Ela sabe por que eu estou falando missionária, né? Ela sabe. Da nossa querida saudosa neta, né? Zé Elias, Deus te abençoe. Recebi o vídeo, tá, querido? Vamos colocar amanhã no vídeo das crianças. Amém. Janete Parente, minha querida, Deus te abençoe. Tá bom? Um abraço, dá um abraço na Tiff, na Daisy. A Dayana está assistindo. Paulo Pada, Deus abençoe. Sinara, amém. Tá, Daniel Dias. João Marco tá aí, meu netão. Deus te abençoe, querido. O Senhor te guarde também, né? E vamos baixar a barba, hein? Departamento Aurora, Deus abençoe vocês, irmãs. Mãe, tá mandando um abraço. Tá, dona Ana, amém. Mais tranquila, deve estar aí voltando. Estamos com saudade da senhora, volta logo. Essa tempestade vai passar, Rob, isso é verdade. Quando a tempestade passar, nós vamos nos ver, com certeza. Aí, dona Irenir, né? Está na cadeira de rodas, né? Vamos estar orando por ela. Deus esteja trabalhando todos os dias na nossa família. A Lucimar está dizendo aqui, em todas as frentes, né? Amém. Não está. Regina, dá um abraço no Elson. Hoje falar com o Richard, que eu ri muito com o vídeo dele hoje lá no Facebook, sendo entrevistado. Tem orado, tá, Nádia? Pelo Sanderson, pela Helena, pela Patrícia, tem orado por eles. Amém, queridos. Bom, a tia Margarida está sempre orando. A gente tem aí. Tá pedindo aqui, irmãos, olha, nós ajudamos financeiramente um missionário lá em Lubango, que é o pastor Romário Bendia. E a Rose, departamento Aurora aqui da nossa SAF, achei um bocadinho isso. Departamento Aurora da SAF aqui da igreja, Sociedade Auxiliadora Feminina, está pedindo, vamos continuar orando por Lubango, onde se encontra a família missionária. A missionária do pastor Romário Bendia, né? Tá lá, ele tem trabalhado lá e precisa muito da nossa oração.
né? Precisa muito da nossa oração. Tem uma pessoa que me falou aqui, Raquel Moraes, Deus te abençoe, querida, o Senhor te guarde, amém. Dona Frauzina está sempre nas minhas orações, Nádia, nem precisa de pedir, porque essa aí é o meu chaveirinho, não esqueço dela de jeito nenhum. Queridos, daqui a pouco a minha irmã vai saber o sexo do bebê, da minha sobrinha bisneta. Não sei nem se existe isso, mas eu assumi que eu vou ser bisavô. Meu sobrinho tá grávido. E eu acho que é a menininha. Vamos lá. Tá aí, gente, nos comentários, né? O Guilherme vai colocar o link do YouTube, tá? A pessoa não tem o Facebook, pede ela para ir lá no YouTube e ela vai participar também do nosso culto, vai poder ser abençoada. Queridos, receba a bênção do Senhor nesse momento. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, o poder, a autoridade, o consolo e a unção do Espírito Santo seja sobre vós e sobre o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, desde agora e para todo sempre. Amém. Último aviso, antes do Guilherme cortar aqui. Amanhã, às 7 horas, nós temos o culto das crianças. Tá bom? Às 19 horas, culto das crianças. Às 20 horas, o nosso culto. Domingo, 10 horas da manhã, escola dominical. Às 3 horas da tarde, mas aí não vai ser via Facebook, vai ser por um aplicativo chamado Zoom, né? De reunião. A classe de escola dominical da Igreja Jardim Boa Esperança de jovens vai estar reunida às 3 horas da tarde com os jovens no aplicativo Zoom, tá bom? Cada um na sua casinha, mas todos participando da classe. 3 horas da tarde. E às 18 horas o culto. Então, 10 horas da manhã, classe de escola dominical aqui, estudo. Heloína vai continuar dando sobre o fruto do Espírito. 3 horas da tarde no Zoom, a classe dos jovens, e às 18 horas o nosso culto. Agora eu quero te pedir um favor. Se a sua igreja está fazendo a escola bíblica dominical, se a sua igreja está fazendo o culto online, assista o culto da sua igreja. Tá bom? Para que a gente também abençoe as vidas, mas você esteja abençoando a sua igreja. Tá bom, meu querido? Deus te abençoe, Deus te guarde, e amanhã a gente está junto às 19 horas com as crianças e às 20 horas com os adultos. Deus abençoe.